IPK, lives com o professor Calazans. As lives serão todos os dias? Não, eu vou explicar aqui quais serão os dias, mas nos dias especificados, às 22 horas e 22 minutos, o professor Calazans estará no Instagram live com alguns assuntos interessantes. Tudo bem? Professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Quais são os dias? Então, nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2025. A intenção é que este ano e provavelmente os próximos anos nós vamos manter as lives às terças, quartas e quintas. Se houver alguma alteração, você pode fazer contato com o professor Calazans e o professor Calazans vai notificar as modificações. Então, às terças-feiras estaremos falando sobre aviação, às quartas-feiras estaremos falando sobre comunicação e oratória e às quintas-feiras estaremos falando sobre Calazans, provas e concursos. Então, vamos lá. O que falaremos às terças-feiras? Aqui, alguns tópicos a título de exemplo. Não é uma lista exaustiva, tá? Mas nós vamos falar sobre acidentes aeronáuticos, investigação de acidentes aeronáuticos, acidentes recentes, acidentes antigos, e uma abordagem muito interessante, que é perícia aeronáutica, estará também dentro desse contexto. O direito aeronáutico, uma abordagem muito interessante sobre o direito aeronáutico, inglês aeronáutico, e quando falamos em inglês aeronáutico, falamos de fraseologia de tráfego aéreo, falamos de inglês para todo profissional da aviação, comissário, piloto, controlador de tráfego aéreo, teste ICAO, EPLIS, né, que é a sigla para o teste ICAO para controladores, o teste ICAO para pilotos, abordando assuntos, fazendo análise de provas passadas e assim por diante. E regulamentação. O que falamos sobre regulamento? Recentemente tivemos mudanças interessantíssimas sobre situações emergenciais. Então, o que o DSEA propôs de mudança do Departamento de Controle Espacial Aéreo. Então, vamos lá. Esta lista, ela não é conclusiva. Na realidade, há mais elementos que nós vamos trabalhar. Então, fica o convite aí para que você, às terças-feiras, às 22 horas e 22 minutos, tenha um contato com o professor Calazans sobre o tema de aviação, e você também pode propor algum tema, algum tópico que você queira ver na nossa live com o professor Calazans. Às quartas-feiras, comunicação e oratória. Esta lista, ela é apenas um exemplo daquilo, de muitas outras coisas que nós vamos ver. Então, um dos tópicos, leitura corporal. O que é leitura corporal? Quando se fala em comunicação, as pessoas pensam apenas em palestrar, em aula, mas a abordagem do professor Calazans, ela é ampla. Eu sempre falo que a comunicação corporal, ela antecede a comunicação verbal. Antes mesmo, e nós vamos mostrar isso, de você ser aceito verbalmente, você já foi aceito ou rejeitado da sua postura, seu movimento e assim por diante. Copywriting é outro tema. Copywriting é uma concepção muito interessante para quem quer fazer anúncio, post. Então, esse vai ser um dos assuntos. Palestras, o que é uma palestra, como conceder uma palestra, quais são as vantagens e desvantagens, ferramentas. Tá? Debates, já fizemos um curso de como promover um debate, como participar de um debate voltado para vários tipos de profissionais, ofícios, atividades e também, principalmente, para políticos. Pitch. Tá? O que é um pitch, como elaborar um pitch, de comentar alguns pitches bem interessantes.
E Neurostorytelling, eu não coloquei aqui, mas lá também nós, inclusive, já lançamos, na verdade, estamos em lançamento, agora em 2025. O curso de Storytelling é muito interessante. Na verdade, Neurostorytelling é Storytelling com neurociência. Então, às quartas-feiras, às 22 horas e 22 minutos, você tem esses tópicos e muitos outros, e também você fica convidado aí a sugerir alguns tópicos que nós podemos ali conversar, tá ok? Às quintas-feiras, Calazans, provas e concursos. E aqui também, esses tópicos são exemplos de muitas coisas que nós vamos ver. Otimização do cérebro. Você estuda o edital do concurso, estuda a matéria, mas não sabe, muitas vezes, não sabe utilizar o cérebro. Como é que nós não conhecemos o nosso cérebro? E a otimização do cérebro, ele abrevia o tempo de estudo. Estudar necessariamente não quer dizer aprender. Deveria ser, mas muitas vezes vemos pessoas estudando e outras pessoas aparentemente menos inteligente ou até mesmo com menos tempo de estudo tem um aproveitamento melhor, porque melhor utilizou o cérebro. E aí nós vamos ver, então, técnicas de estudo, repetição e muitas outras. Técnicas de ensino para professores. Lembrando que provas e concursos, essa concepção é voltada a professores também, não só a alunos. Neurociências, que é a abordagem importantíssima do que é neurociências e como o aluno, até mesmo o professor, pode aplicar isto dentro do contexto de provas e concursos. Você que é professor ou você que é aluno, eu não tenho a menor dúvida do que, se eu souber o que é neurociências e como funciona, nós podemos, sim, otimizar e ter um aproveitamento muito, muito melhor. TAF, Teste de Aptidão Física, nós fizemos alguma abordagem em 2023 e 2024. Várias pessoas morreram fazendo teste físico. Por incrível que pareça. Por que essas coisas acontecem? E por que você faz um teste físico, melhor, um concurso público, e você tem um excelente aproveitamento cognitivo, tirou excelentes notas, e de repente você é desclassificado, nem passa, porque não se deu bem no teste de aptidão física. E temos aconselhado algumas pessoas nesse ponto, e a gente vê que algumas pessoas estão despreparadas para esse ponto. Vamos lá? Esses tópicos são alguns tópicos dentre vários que nós vamos avaliar. Como estudar, como preparar um edital. Vamos falar também, a título de exemplo, as escolas militares, quais são as escolas militares, como é que nós trabalhamos com as escolas militares, quais são os seus objetivos, muita coisa interessante, além do que você pode também propor, tá? Tópicos para que nós venhamos a conversar. Então, esteja lá às quintas-feiras, às 22 horas e 22 minutos. São encontros rápidos e objetivos para que você se familiarize com os tópicos do professor Calazans. Ok? Conheça também o site do professor Calazans. Ali nós temos ali a descrição de vários cursos relacionados a provas e concursos, cursos relacionados à comunicação e oratória e também da aviação, como teste CAL, perito aeronáutico, direito aeronáutico, investigação aeronáutica, tá bom? Muita coisa interessante. No canal do YouTube, gratuitamente, o professor Calazans disponibiliza vários vídeos. Então, você está convidado a se inscrever e ativar o sininho para você receber os novos videoaulas que o professor Calazans vai inserir e sempre o convite para fazer os 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.